Olá, continuação do vídeo anterior, estrofe 135. Assim como a bonina que cortada antes do tempo foi cândida e bela, sendo das mãos lascivas maltratada, da menina que a trouxe na capela. O cheiro traz perdido e a cor murchada, tal está, morta a pálida donzela. Secas no rosto as rosas e perdida a branca e viva cor, com a doce vida. Veja-se então que o eu lírico compara a trágica morte de Inês de Castro com a flor maravilha, a bonina, que quando cortada antes do tempo, ela murcha e perde o perfume e a cor. E nas estrofes, então, 136 e 137, página 112, o eu lírico narra, então, a vingança de Pedro contra os algozes de Inês. Aí ele diz: não correu muito tempo que a vingança não visse Pedro das mortais feridas, que, entornando do reino a governança, a tomou dos fúlgidos homicidas. Do outro Pedro, cruíssimo, os alcança, que ambos, inimigos das humanas vidas, o concerto fizeram, duro e injusto, com que Lépido e Antônio fez Augusto. Este castigador foi rigoroso, de latrocínios, mortes e adultérios. Fazer dos maus cruezas fero e iroso eram seus mais certos refrigérios. As cidades guardando justiçoso, de todos os soberbos vitupérios, mais ladrões castigando, e a morte deu que o vagabundo Alcides ou Teseu. Conforme as referências pesquisadas, não levou muito tempo para que Dom Pedro se vingasse então da morte de Inês. Em 1357, Dom Afonso IV faleceu e antes de falecer pediu a Pedro I que perdoasse então os conselheiros que assassinaram Inês. E Dom Pedro, contudo, embora tenha feito um acordo com seu pai para perdoar os criminosos, não perdoou. Assim que assumiu o trono, determinou então que procurassem os criminosos, fazendo um acordo com o rei de Castela, lá da Espanha, também chamado Pedro o Cruel, e conseguiu capturá-los lá no reino de Castela, trazendo-os a Portugal. E no castelo de Santarém fora construído um vasto estrado de madeira, onde os servos colocaram uma espécie de banqueta, também em madeira bruta, sem adorno ou guarnição. Ao fundo, junto da muralha, vê-se uma pira feita de troncos de pinheiro bem secos. E os condenados, então, foram levados para o estrado, fazendo-os parar junto da mesa. Pedro I, que continuou a comer, levanta-se e então aproxima-se deles e fala: quem mata donas inocentes e sem defesa tem o coração tão ruim que dele não há mister, certo que passará bem sem esse coração. E vira-se então para o carrasco e determina: como ordenei, a Pero Coelho pelos peitos, a Álvaro Gonçalves pelas espadas. E volta-se a sentar-se à mesa e continua a comer. Apesar de todos o terem ouvido, ninguém, nem os condenados, entenderam bem o significado exato da ordem. E os ajudantes, então, empurram Pero Coelho e forçam-no a deitar-se sobre as costas, na banqueta de madeira. E amarram-lhe as mãos e os pés. O carrasco empunha o machado. Só então todos compreendem e estremecem. Nunca, de memória de homem, houve em Portugal execução de tamanha crueldade. E durante a execução, Dom Pedro não perdeu um só movimento.
continua a comer e agora bebe com prazer uma taça inteira de vinho. Procura Álvaro de Castro, irmão de Inês, e sorri-lhe triunfante. Depois das 2 execuções, o carrasco, de mãos, braços, peitos e pernas cobertos de sangue, toma os 2 corações, um em cada mão, e apresenta-os ao rei, com um vago sorriso que não é prazer, mas antes a honesta e simples satisfação profissional de quem foi capaz de cumprir a sentença real. E o rei, que estava a beber, pousa a taça, olha em silêncio e, num repente, levanta-se e dá uma ordem, uma só palavra: queima-os. Depois disso, retira-se, enquanto os ajudantes do carrasco levam os corpos para a pira e iniciam a queima. Depois de tamanha crueldade, conclui-se que D. Pedro passou a ser temido pelo povo lusitano. Por isso, o cognome de Pedro o Cru. Por ora, muito obrigada e até o próximo vídeo.